Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula completa aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar a pintar esta garrafa com a técnica do falso esmaltado. Nós vamos utilizar também o stencil com esse xadrez e vamos aprender também a produzir a placa de relevo em biscuit com essa pintura metalizada. Também nós vamos agregar alguns valores na decor dessa garrafa, que é também um apliquezinho de biscuit, também utilizando a placa de relevo. Então, vem comigo se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e vamos embora aprender mais uma técnica aqui no canal. Eu vou fazer a demonstração numa garrafinha menor e vou fazer um resumo de como preparar para chegar até esta etapa aqui. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é lavar bem a garrafa, retirar o rótulo, secar, passar álcool. E aí, eu uso o primer à base de água dessa marca aqui. Esse aqui é na cor areia. Eu gosto bastante, mas pode ser qualquer outro tipo de primer da sua preferência. Então, eu dou um fundo pleno. Eu utilizo um pincel chato macio para essa finalidade. Após esse fundo pleno do primer, eu venho e dou outro fundo pleno na cor branca. Então, eu vou utilizar o rolinho e também o pincel para me auxiliar. Aqui no gargalo eu deixei já pintado de preto, esse aqui é um preto PVA. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz a aplicação desse stencil, que é nessa parte aqui baixa da garrafa. Então, para isso eu passei a fita crepe, né, para deixar bem posicionado, para que fique bem certinho. E aí nós vamos dar sequência aqui para terminar essa parte do stencil. Bom, aqui eu já fixei bem o stencil, tá? Para dar a continuidade. Então, aqui nós vamos pegar um pituá, tinta PVA ou acrílica preta, tanto faz. Pouca tinta, tá? Trabalha bem a tinta para que ela fique bem uniforme aqui nas cerdas do pincel. Vamos retirar o excesso dessa tinta, porque o menos é mais agora nesse trabalho. O que acontece? Nós vamos dar várias demãos, umas 2 a 3 demãos para dar essa cobertura plena dessa cor preta, mas é preferível que você faça aos poucos do que com muita tinta e ela passar por debaixo do stencil, e aí fica um trabalho muito manchado. Então, ó, descarreguei, eu venho aqui com o pincel bem em pé, tá? Estou esfregando suavemente, fazendo com que a tinta comece a descer devagar. Então, não tem problema, ela não dá cobertura agora, mas é importante fazer esse tipo de trabalho para que não aconteça esses borrões indesejáveis, né? Que muitas vezes acontece por excesso de tinta. Então, ó, estou apenas esfregando aquela pouquinha tinta que eu peguei a princípio na ponta do pincel, só para descarregar e já fazer essa marcação. Daqui para frente a gente consegue essa cobertura plena. Mas o processo é o mesmo do começo ao fim, sempre pegando pouca tinta, esfregando para que a tinta seja depositada aqui no desenho do stencil e vá dando a cobertura aos poucos. Então, olha, ela ainda não está na sua cobertura plena, né? É de 2 a 3 vezes, dependendo de quanto você está trabalhando a força da sua mão, mas é preferível fazer desta forma. Então, agora eu vou dar uma secada rápida, acabei de secar, esperei a peça esfriar, estou novamente carregando meu pincel com tinta, olha, pouca tinta, descarrega aqui no paninho e novamente com o pincel bem em pé, levemente, para sentir o quanto de tinta está descendo. Já está ficando mais escuro, tomando sempre cuidado para que a tinta não penetre por debaixo do stencil.
E vamos fazendo isso até o fim. Pode dar batidinhas? Pode também. O processo é o mesmo de carregar a tinta. Agora acabou, vamos novamente carregar. Suavemente, até sentir que ela está soltando. E aí fica mais fácil para você controlar a quantidade de tinta que entra aqui sobre os relevos, né, do stencil. Então esse processo, ó, de fundo pleno é dessa forma, precisa mais algumas demãos aqui, acho que mais uma demão já cobre, tá? Mas é sempre dessa forma. Terminou, seca, carrega a tinta de novo e vai fazendo essa etapa até ficar bem pretinho assim. Então eu vou terminar e já volto com ele pronto. Prontinho, a peça agora está finalizada, já está com fundo pleno aqui do stencil. E agora nós vamos fazer os descascados que são características do esmaltado. Então aqui nós vamos utilizar um pincel redondo, este aqui que eu estou usando é o número 12, tá? Precisa hidratar, molha, tira o excesso. E com a mesma cor, tinta preta, nós vamos imitar uns descascados em alguns pontos da garrafa. Então aqui no gargalo, vamos fazer uns tremidinhos, bem aqui nessa voltinha. Sempre pegando a tinta na ponta, deita para formar esse descascado e levanta a pontinha novamente para ela afinar. Sempre em formatos desiguais. Desta maneira. Vou fazer um descascadinho aqui, ponta, deita, ponta de novo. Vamos fazer uma aqui, ponta, aumenta, dá umas tremidinhas, ponta de novo. Fazer um pequenininho aqui. Não precisa fazer muitos, tá? É apenas alguns detalhezinhos para dar um charme aqui no efeito do descascado do esmaltado. Vamos fazer mais um aqui. Se ficar com uma tonalidade fraca, é só repetir por cima. E aí ele já fica bem pretinho. E como o pincel está hidratado, ele pode ficar com uma leve transparência. Vamos fazer um aqui, ó. É bem simples, não requer muita habilidade, né? Eu vou repetir aqui, ó, nessa parte, abaixo do gargalo, que ainda tem algumas áreas aqui que ficaram um pouco transparentes. A secagem também é bem rápida. Lembrando que aqui eu pintei o gargalo com um pincel chato macio número 12. Também fundo pleno. Alguns eles vão, na hora que vai secando, a gente percebe que eles vão ficando um pouco transparentes, então a gente vem e retoca.
Se for tinta acrílica, ele tem uma pigmentação melhor, a acrílica, né? Então ela dá uma cobertura mais rápida. O PVA tem que dar umas 2 demãos. Acho que já tá bom, não precisa fazer muito não. Tem aqui, ó, eu tô com uma garrafa maior, né? Que é a primeira que eu fiz, né? E tem também alguns descascadinhos, não há necessidade de ser muitos. Aqui embaixo também é fundo pleno preto, né? Pra ficar mais charmosa a peça. E aqui a gente vai fazer com o pincel chato número 12. Ou o maior que você tiver, pode ser qualquer tamanho. Tá? Então eu vou terminar essa parte do fundo pleno e a gente volta para decorar a nossa garrafa. Então aqui, ó, já finalizei a parte de baixo da garrafa, tá? Eu não passei fita crepe, eu pintei primeiro essa parte aqui, né? Maior, depois eu só vim encostando o pincel chato desta maneira com tinta e girando a garrafa. Então ele pega certinho aqui na borda e aí dá um acabamento perfeito, tá bom? Eu usei o pincel chato número 12. Então, ó, vamos deixar a nossa garrafinha aqui. Essa etapa aqui você já pode envernizar com verniz acrílico fosco de preferência, tá? Pode ser com rolinho ou com pincel. Então, vamos deixar ela aqui e vamos à preparação da nossa placa de relevo. Então, para começar a fabricar aqui, no caso, a nossa plaquinha de relevo, nós vamos precisar, aqui eu tô utilizando uma placa, tá, de acetato, tá? Nós vamos precisar de massa para biscuit, de preferência na cor branca. E essas daqui são as placas de relevo que eu vou utilizar. Elas são fabricadas em EVA, de baixo relevo, com o desenho espelhado. Para que a massa não grude aqui na nossa plaquinha, nós vamos precisar de um pincel chato de cerdas e aqui no isopor eu coloquei esses óleos para bebê, tá? Então a gente carrega aqui esse óleo no pincel, aplica sobre todo o desenho, porque assim evita da massa grudar e você perder sua placa de EVA. Ó, aqui eu só vou colocar nessa parte da galinha, né? Mais essa região aqui é onde a massa vai pegar, porque eu vou trabalhar um pedacinho apenas. Então, ó, vamos pôr só nesse pedaço aqui e deixa lá reservado direitinho. Então eu vou primeiro produzir a placa que vai na garrafa, que vai ser essa daqui. Então nós vamos sovar bem aqui a nossa massa. Aí, para abrir, eu utilizo 2 palitos de churrasco, que serão os meus marcadores de altura, para que a minha massa não fique nem muito grossa nem muito fina. Então, todas elas sempre vão ter a mesma altura. Aí, eu vou abrir um pouco a massa aqui. A quantidade de massa também é suficiente para caber na placa, tá? O que sobrar, você vai produzindo outras. Um rolinho para abrir a massa. Estica bem. Vamos virar o outro lado. Esticar mais uma vez. Vou fazendo esse processo até ela abrir o suficiente. Vai chegar uma hora que ela não vai abrir mais, porque já tá dando a altura daqui do meu palito de churrasco, que vai ser a referência da minha altura exata da placa. Ó, agora já não encosta mais. E aí ela fica, ó, todos os lados ficam iguais, a massinha. Então agora a gente retira essa parte. Vamos pegar a nossa placa, posiciona e pressiona bem, para que todo o relevo fique marcado nessa massa.
Dá uma levantadinha para ver como é que tá ficando. Vou sempre pressionando. Porque aí eu tenho certeza de que todo o relevo do desenho vai ficar certinho aqui na nossa massa. Vamos lá? Perfeito. Então agora, com uma esteca, eu vou retirar o excesso de massa que eu não quero utilizar, porque eu vou colocar ela para secar por 24 horas, para depois dar os acabamentos finais, né? Que são os cortes certinhos aqui na volta. Então, nós vamos retirando esse excesso, e o que sobra de massa dá para produzir outras plaquinhas, que é o que eu vou mostrar para vocês, o detalhe daquela galinha que vai ser um aplique, como se fosse um botãozinho. Então agora eu pego essa massa e vou pôr ela para secar num papel, numa folha sulfite, deixo lá por 24 horas, só no dia seguinte que eu vou dar os acabamentos. Então agora, ó, vamos novamente com esse restante de massa produzir agora aquela galinha que vai ser o pingente. Da mesma forma, abre a massa, palitinho, estica, estica mais uma vez. Só que aqui eu vou deixar ela um pouquinho mais fina, porque como ela vai ser um botãozinho, então eu quero ela um pouquinho mais fina só. Assim já tá o suficiente. Vamos posicionar e apertar. Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Só que aqui eu não vou utilizar o desenho todo, eu só quero a galinha. Deixa eu dar uma levantada, ó lá. Perfeitinho. Mesmo processo, vamos tirar o excesso daquilo que a gente não vai utilizar e colocar para secar. Bem simples, não tem segredo, é só apenas paciência para esperar a secagem, tá? Então, vamos lá. A gente coloca lá para secar 24 horas. E depois de 24 horas, bom, esse que sobrou a gente guarda, né? Para produzir mais umas plaquinhas. Então, vamos lá. Depois de 24 horas, ela continua maleável, mas já tá bem sequinha. Eu vou pegar uma tesoura e vou fazer esse arremate aqui na lateral, porque tem que deixar o acabamento mais bonitinho, então fica mais fácil para eu cortar, e eu prefiro esperar realmente essas 24 horas. Vamos dar esse arremate, e aí a gente entra no processo de pintura. Um processo bem simples, acertando aqui os detalhes, ficar o mais certinho possível. A galinha é jogo de paciência, tá? Aí eu só vou mostrar um pedacinho, porque eu já tenho uma pronta aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu fui fazendo o corte. Eu fui utilizando mais a ponta mesmo da tesoura, porque como ela é pequenininha, a gente tem que trabalhar sempre assim as pontinhas mesmo da tesoura. Mas é facinho de cortar. A única diferença é que ela é muito pequenininha, então demora um pouquinho mais por causa dos detalhes, tá? Mas é bem simples. Por isso que é bom deixar ela bem sequinha, é mais fácil para cortar quando tá bem sequinha. Eu prefiro. Tá? Eu não vou cortar ela inteira aqui, mas o processo é esse, tá vendo? Ó, já vai pegando forma.
Bom, depois de tudo sequinho, cortadinho, bonitinho, a gente vai dar o fundo pleno preto, tá? Então, já tem uma aqui, ó, toda de preto, essa aqui também toda de preto. Por quê? Nós vamos trabalhar tons de prata. Mas, como o estilo que eu tô trabalhando aqui, ele é mais rústico, então eu não costumo usar a pátina cera prata direto. Eu faço uma misturinha. Então, aqui a sugestão das pátinas são essas. A pintura é com os dedos mesmo. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Deixa eu só fixá-la aqui na mesa para ela não ficar andando por aí, que é mais fácil para mostrar para vocês. Fica mais fácil. Eu vou utilizar duas cores. Eu vou usar a pátina cera branco de titânio e a pátina cera prata iridescente. Então, primeiro eu vou dar o fundo com o branco, porque eu não quero esse prata muito vivo. Por isso que eu vou passar o branco primeiro. Já que se trata de uma peça rústica, então não pode ter muito brilho, né? Então, ó, no dedo, vamos fazer sobre o relevo primeiro. Vamos fazer os detalhes. Pode ser feito com pincel? Pode ser feito com pincel. Eu prefiro trabalhar com os dedos. Ó, vamos passar sobre a base, esfregando levemente e vai tirando aquilo que já tem de excesso no seu dedo. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Então, ó, notem que ficou uma cor mais chapada, né? Ela não tem muito brilho, mas é esse detalhe que eu quero mesmo, porque eu não quero que o prata fique muito vivo. Então, ó, para isso eu vou fazer também nessa parte da galinha, aí vai começar a aparecer bem os detalhes do biscuit, né? Que fica muito charmoso. Ah, uma coisa importante também, como esse daqui vai ser um apliquezinho, um botão, que seja, é importante que este aqui seja pintado por trás também, tá? Pinta de preto atrás também. Para dar um acabamento mais bonitinho, mais profissional também na sua peça que será decorada. Então, ó, só dando um realce com o branco. Já assim já tá bonito, né? Mas vamos agregar mais valor à nossa peça. Agora sim, nós vamos entrar com a pátina cera prata. Mesmo processo, um pouquinho aqui no dedo, esfrega para espalhar bem. E vamos realçar o relevo. Mas, ó, não ficou aquele prata, né, muito vivo. Porque o branco de titânio por baixo deu uma segurada. Que na verdade, é isso que eu estou querendo mesmo. Justamente para combinar com o estilo da peça, que é rústica. Olha lá, como tá bonito. Vamos fazer aqui a nossa galinha. Agora ela aparece um pouquinho mais. E é só isso. Não precisa dar acabamento com verniz, porque a cera já é o acabamento dela, ok? Então, a gente deixa ela secar um pouquinho. Ela seca rápido. E aí, vamos para a colagem e a decoração final da nossa garrafa. Então, agora vamos para o processo da colagem. Para isso, eu vou utilizar dois tipos de cola. Vou utilizar uma cola extra, branca, e uma cola instantânea para me ajudar no processo de colagem final, para que ela fique bem coladinha. Então, ó, com o dedo mesmo, eu vou pegar a cola e espalhar sobre a parte de trás aqui da nossa placa. Coloque bem aqui nas bordas. Traz essa cola bem para as bordas. Não precisa muita cola, mas também não pode ser pouca.
Tô fazendo uma camada fina, mas que tá pegando aqui toda a superfície. Beleza aqui. E agora eu vou colocar algumas gotinhas de cola instantânea, também não precisa ser muito. Não vou pôr muito na borda não, tá? Então, após ter colocado também a cola instantânea, eu só pressionei aqui por cima da garrafa. A massa fica maleável, ela pega o formato rápido aqui da superfície. É só pressionar, segurar um pouquinho, que aí ela cola perfeitamente. O acabamento aqui eu fiz com um laço de tecido, colei com cola quente aquele apliquezinho da galinha e o laço tem 30 centímetros de comprimento por 1,5 de largura e também foi colado com cola quente. Então é um acabamento simples, tá? Que não requer muita habilidade. E aí fica aqui a sugestão das duas garrafas, são garrafas de suco, essa aqui maior e esta menor. E se você gosta desse tipo de conteúdo, chame as amigas, chame os amigos, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, chame as pessoas para vir conhecer o meu trabalho, aprender aqui comigo. São peças fáceis de fazer e que deixam elas com uma linda decoração. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana para mim. Escreva aqui nos comentários e muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Um beijo grande e até um próximo vídeo, se Deus quiser.